Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula, né? Dessa vez, nossa terceira parte sobre usinas termonucleares. A gente viu nas aulas anteriores hidrelétrica, energia solar, energia eólica. A gente viu um apanhado geral, né, na introdução, sobre o que era cada uma delas. Assim, a gente viu só as partes importantes, agora a gente está vendo especificamente cada uma, né? E essa é a nossa última aula sobre esse conteúdo. A gente vai entrar no conteúdo novo na próxima aula. Então, usinas termonucleares, né? Nas centrais termonucleares, a energia nuclear é obtida por meio de reatores nucleares, dentro dos quais ocorre a fisão nuclear, ou seja, a divisão do núcleo de um átomo. Certo? A fisão gera energia térmica que, transmitida sob a forma de calor, aquece a água e a transforma em vapor d'água, né? Esse vapor movimenta turbinas que, por sua vez, movimentam geradores que produzem energia elétrica. Um dos recursos naturais utilizados como combustível é o urânio, e este precisa ser processado, ou seja, enriquecido nas centrais nucleares para que possa servir como combustível. Daí vai ser um processo com reações químicas envolvendo uma reação nuclear, né? Ou envolvendo átomos, né? Vai fazer um processo com o núcleo do átomo para poder aquecer essa água e gerar, assim, consequentemente, a energia elétrica, né? O vapor que foi gerado, foi produzido. Aqui tem uma imagem de uma usina termoelétrica, termonuclear, né? Lá em Angra, como a gente viu já antes. Sim, detalhe, essas imagens aqui que está no livro de vocês, certo? Se vocês quiserem, quem tiver com o livro já, pode acompanhar tranquilamente, certo? A página que está no livro é a página 180, certo? Página 180 e 181 é essa parte do conteúdo que a gente está encerrando, certo? Mas professor tem a termoelétrica e tal. Termoelétrica eu falei com muita riqueza de detalhes lá no início, lá na introdução já. Então eu achei desnecessário falar novamente sobre ela, porque a gente falou, e ela não também, ela é bem simples, não tem é, muito mais detalhes do que aqueles que a gente viu lá na primeira aula, ok? Então, aqui, em alguns países, dependendo das fontes energéticas disponíveis, as termonucleares podem assumir importância na geração elétrica, como ocorre na Rússia, por exemplo, né? No Japão também, certo? E, no caso, a instalação desse tipo de usina sofre críticas importantes, principalmente em relação à segurança, por causa do material radioativo produzido no processo de obtenção de energia. Como a gente falou antes, né, por cima, a gente viu que ela pode, a gente falou até de Fukushima, né, que ocorreu uma explosão, né? A gente falou aqui de Angra, que é lá no Rio de Janeiro, se ocorreu uma explosão também, um vazamento de urânio, né, vai contaminar a água ali do mar e do rio próximo, e o solo, o ambiente, tudo vai ser, que Deus o livre que ocorra, mas se ocorrer será um desastre muito grande, até porque ali Angra, né, é um lugar de preservação ambiental, né? Então toda aquela região de Angra dos Reis, tá, lá no Rio de Janeiro, é uma área de preservação. Tá? Então é importante também para tartarugas e algumas plantas e animais lá que só existem naquela área, ok? É, No entanto, todas as etapas pelas quais passa a geração de energia são rigidamente monitoradas e controladas, com o objetivo de evitar acidentes. Claro, né? Porque a gente já sabe o que pode acontecer com um acidente desse, né? Mesmo assim, já houve acidentes, entre eles a tragédia ocorrida em 1986, né? 35 anos atrás, na usina de Chernobyl, na Ucrânia, na qual uma explosão e o incêndio decorrente dela provocaram resultados catastróficos.
pois partículas radioativas se espalharam na atmosfera sobre áreas externas, né? Desculpa, áreas extensas, né? Uma grande área foi atingida. Algumas pessoas que trabalhavam na usina ou estavam muito próximas, né, dela, morreram logo após o acidente. A explosão mesmo, a radioatividade, o calor é muito grande, tá? Morre queimado, a pele derrete, tá? Mas centenas de pessoas morreram depois, em consequência da contaminação radioativa. A contaminação é tão grande, tão forte, a radiação que foi jogada naquele local que as pessoas foram atingidas, que quem estava um pouco mais distante foi atingido pela radiação, mas não pelo calor, tá? A radiação emanada pelo urânio ali e pelo processo de produção dessa energia. E aí, com o tempo, poucas horas ou poucos dias depois, vieram a morrer por conta disso. E morreram muitas pessoas, tá? Em consequência, né, dessa contaminação. Uma grande área na qual se localiza a usina de Chernobyl permanece isolada desde o acidente há mais de 30 anos, quase 35 anos, né? Outro acidente de grande proporção ocorreu no Japão em 11 de março de 2011, durante um tsunami provocado por um terremoto. A usina nuclear de Fukushima foi atingida pelo tsunami, o que provocou o derretimento de 3 dos seus 6 reatores nucleares. Né? Dos 6, 3 foram atingidos, né, e ocorreu vazamento. Né? E no caso, ocorreu a queimar, porque é muito calor que ocorre quando vai ocorrer a fisão do átomo, né? E aí o calor gerado é muito grande, a água que vem ali, se você observar, essas usinas são produzidas, são construídas próximas a rios e lagos e mares, porque eles puxam a água, bombeiam a água desses locais, né? Para poder resfriar esses reatores, certo? A água passa constantemente, né, resfriando esses reatores, senão eles já explodiam logo de cara, certo? É, a radiação liberada pelo acidente atingiu as águas do Oceano Pacífico e contaminou uma grande área lá também. Vimos nesse capítulo que qualquer tipo de usina produtora de energia elétrica traz vantagens e desvantagens, tanto durante a instalação quanto ao longo do processo de geração de energia, né? Isso a gente discutiu isso. Por isso, não seria diferente em relação à energia nuclear, que para mim ela é a pior de todas. Por mim, ela não, nem existiria, tá? Não, o custo-benefício dela não vale a pena, tá? Por questões de implantação, a construção dela também dependendo da área, o risco que ela traz, a probabilidade de ocorrer uma explosão, um vazamento, um derretimento, um erro, né? E ocasionar uma catástrofe ambiental gigantesca. Para mim, mesmo ela sendo bem menor que uma hidrelétrica, né, em questão de extensão de tamanho, mas o perigo é muito maior, tá? Dependendo da área que eu construo uma hidrelétrica, mesmo que ela seja gigantesca e a área abaixo dela estiver despovoada, se ela se romper, que é um risco que também ocorre na hidrelétrica, mas é muito menor esse risco, e é controlável também, né? É, é analisável, né? Tem o período de manutenção, de análise, tem todo um controle, né? Para ver se a estrutura está correta. Isso eles passam sempre por controle, né? Então, tipo ali a barragem, né, naquela cidade que eu esqueci o nome agora, que ela rompeu, né? Se não me engano, foi uns 2 anos já isso. Ela rompeu e foi lama para todo lado lá em Minas Gerais, né? Por conta disso. Foi feita a construção de forma errada, né? A manutenção não estava sendo correta e ocorreu o risco. Se tivesse feito tudo certinho, né? Não tinha acontecido tudo aquilo, não tinha morrido tanta gente, né? E um detalhe que era para ter sido observado, que aquela cidade estaria no caminho, no percurso da água, num possível rompimento, né? E não foi feita essa análise e aconteceu tudo aquilo, certo? Então a gente tem que observar todos os prós e os contras, né? Não é só eu chegar lá, instalar e pronto, tá tudo certo, não. Eu vou produzir eletricidade. Não é bem assim, né? A gente tem que ver os prós e os contras, e principalmente os contras, né? Tanto com a questão
é, da fauna e da flora, quanto à questão da população do local, como a gente discutiu lá a questão da usina de Belo Monte, que foram centenas de índios retirados do local, que foi sempre o local o habitat deles, né? Eles tiveram que ser colocados em outra área, se adaptar, né? Procurar saber onde é que está a água, o nível do rio, como é que está abaixo, tem toda a adaptação, né? Porque eles também precisam saber da maré alta, da maré baixa, daquele local, como é que é, o teu ciclo da planta ali e tudo mais, daquele local, como é que ocorre. Não é, então é uma coisa diferente. É como se você morasse aqui em João Pessoa, com todo o calor e tudo mais, e o cara pegar, não, vou levar você lá para o Alasca agora, você vai morar lá, entendeu? Obrigatoriamente, você não tem opção, o jeito eu vou tirar você daqui da sua casa e você vai lá para o Alasca. E aqui é bem quente, você vai lá para o Alasca, bem frio, que chega até menos 30 graus Celsius, né? Será que você vai aguentar? Você vai gostar? Vai ser legal, né? O cara chegar e dizer, não, vou construir um negócio aqui e você, o único lugar que eu posso mandar você é para o Alasca. E aí, ia ser legal isso? Não, né? Então a gente tem que ver todas essas questões, né? As vantagens, né? Assim como as usinas termoelétricas, uma usina termonuclear não depende totalmente de fatores climáticos, né? Claro, como chuva, vento e incidência de raios solares, como a incidência de raios solares é a energia solar, né, que a gente viu na aula passada, para ela funcionar. A instalação de uma usina termonuclear pode ser uma opção para a geração de energia elétrica em países nos quais os recursos hídricos, no caso da água, né, não são suficientes para a implantação de uma usina hidrelétrica. E fatores climáticos, como o vento e incidência de raios solares, né, não favorecem para que outros tipos de usinas geradoras de energia elétrica possam atender a demanda desse país. No caso aí o vento é eólica que a gente viu, incidência de raios solares novamente, né, ou a energia solar. Que eu tenho imagem da usina. E as desvantagens, né, os altos custos exigidos para a instalação de uma usina termonuclear, uma vez que a tecnologia empregada e a mão de obra especializada, muito especializada, tá? São físicos altamente especializados. E a mão de obra, né, especializada elevam o custo de todo o processo. É muito caro, é muito caro. Quando aqui no Brasil teve uma crise hídrica, né, os rios baixaram, teve uma seca muito grande nos locais onde essas hidrelétricas importantes do nosso país ficam. E aí o que aconteceu? Tivemos, né, o Brasil teve que ativar as termonucleares, as de Angra e tudo mais, né? As três de lá de Angra. Que o que aconteceu? O valor da energia elétrica deu um pulo muito grande por conta desse problema que aconteceu, certo? Mas aí foi uma coisa assim, a questão ambiental, natural, que aconteceu uma seca, né, prolongada, aí diminuiu a produção de eletricidade e aí precisou é, suprir essa eletricidade que estava em falta pela hidrelétrica com a termonuclear, foi o jeito, né? Mesmo com as vantagens e as desvantagens dela, né, é, ela foi, nesse tempo aí, ela foi favorável, né, ao Brasil, mesmo que a gente tenha pago muito mais cara a energia, né. O perigo de ocorrerem acidentes em uma usina desse tipo traz preocupação às pessoas que moram próximas a ela, né, como a gente falou aqui. Nesses acidentes, o risco de contaminação de pessoas de outros animais, do solo, das águas e do ar por radioatividade altíssima, né? Se a pessoa não morrer no momento da explosão ali próximo e tal, mas aquela área vai ficar contaminada e a pessoa fica respirando, a radioatividade vai penetrando na pele, pode alterar até, ele tem capacidade de alterar os nossos cromossomos que estão dentro das nossas células. Ele pode causar câncer de pele, câncer no nariz, câncer de garganta, de língua, de boca, de faringe, de pulmão, diversos tipos de câncer, tá? E aí a pessoa morrer por conta da contaminação por meio de um câncer, né? Causado por essa contaminação, tá certo?
e há riscos de contaminação do solo por radioatividade, podendo levar centenas de anos para que ocorra a descontaminação dessa área atingida, né? O solo, a água, os animais ali, as plantas vão ficar contaminadas, você não vai poder se alimentar com plantas que foram produzidas naquela área, tá? Vai ser desprezada aquela área, certo? Ficando até deserto, tá? Aquela área que foi atingida. Certo, pessoal? A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo no Pai ou a atividade. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. E nesses dias a gente tá em sala, né? Se Deus quiser. Não vejo a hora. Um abraço para todo mundo.